Mãe, este ano vamos priorizar o aniversário da minha sogra, não o seu. As palavras da Camila atravessaram meu peito como uma lâmina fria. Fiquei ali parada, com a colher de pau na mão, olhando o feijão borbulhar na panela, como se cada bolha fosse um grito que eu não tinha coragem de soltar. Senti o chão fugir dos meus pés, como se 30 anos de amor e dedicação tivessem se dissolvido no ar quente da cozinha. Engoli o orgulho. O mesmo orgulho que me manteve firme quando perdi meu marido, quando criei minha filha sozinha, quando aprendi a sorrir mesmo sem ter motivo. Mas naquele instante, percebi algo terrível. O amor de mãe, às vezes, se transforma em invisibilidade. E eu, Helena Martins da Silva, estava cansada de ser invisível. Você já se sentiu assim? Como se o seu valor fosse esquecido pelas pessoas que você mais ama. Se já passou por isso, conte nos comentários quantos anos você tem ou de onde está assistindo. E se acredita que ninguém deve ser deixado de lado, deixe seu like e se inscreva no canal, porque o que vem a seguir vai provar que até a mulher mais calma pode se tornar inesquecível quando é subestimada. Meu nome é Helena Martins da Silva, tenho 54 anos e moro em São Paulo. Até aquele domingo, achei que minha maior preocupação era decidir o sabor do bolo da sobremesa, mas bastou uma frase da minha filha para mudar tudo. Naquele dia, enquanto o cheiro de feijoada enchia a casa, eu ainda não sabia que estava prestes a planejar o aniversário mais inesquecível da minha vida. O domingo amanheceu com o cheiro de café fresco e pão de queijo saindo do forno. A casa estava tranquila, e por alguns minutos acreditei que seria mais um dia comum, daqueles em que a rotina traz conforto. Abri as janelas da cozinha e senti o vento morno de São Paulo entrar, balançando as cortinas brancas que herdei da minha mãe. Liguei o rádio e deixei uma música antiga tocar, uma daquelas que só tocam nas manhãs de domingo, cheia de lembranças. Comecei a preparar a feijoada, como fazia todas as semanas quando minha filha Camila vinha almoçar comigo com o marido, Rafael, e o pequeno Lucas. Era o nosso ritual, o único momento em que eu sentia que ainda tinha uma família por perto. Enquanto cortava o paio e as laranjas, imaginei o sorriso do meu neto quando sentisse o cheiro do arroz soltinho e da farofa. Ele sempre corria para o meu colo, sujando o rosto de farinha e rindo alto. Às 11h30 ouvi o som da campainha. Corri para abrir a porta com as mãos ainda molhadas. Camila entrou primeiro, elegante como sempre, com um vestido leve e o cabelo preso em um coque apressado. Rafael vinha logo atrás, carregando o pequeno Lucas, que me estendeu os braços assim que me viu. Vovó, cheguei. O coração se encheu. Nada no mundo se comparava ao abraço de um neto. Peguei Lucas no colo e senti o cheiro de shampoo infantil e inocência. Foi então que percebi que Camila estava diferente. O olhar dela parecia tenso, e a voz um pouco ensaiada. Mãe, podemos conversar depois do almoço? Perguntou. Sorri, tentando esconder o leve desconforto que me deu na boca do estômago. Quando uma mãe conhece a filha, sabe quando vem notícia ruim. Claro, meu amor. Mas sente-se. Aproveita que o feijão está no ponto. O almoço começou como sempre. Rafael falava sobre o trabalho no escritório, reclamava do trânsito, e Camila sorria distraída, mexendo o arroz no prato sem realmente comer. Lucas, feliz, espalhava farofa por toda a mesa. Eu observava tudo em silêncio, saboreando cada pequeno gesto, como se quisesse guardar aquele instante antes que algo mudasse para sempre. Depois da sobremesa, Camila respirou fundo e me olhou com aquela seriedade que só usava quando queria preparar o terreno. Mãe, é sobre o seu aniversário. Sorri. O que tem meu aniversário? Então. Este ano, ele cai no mesmo fim de semana do da mãe do Rafael. Ah, sim. Dona Teresa faz 75, não é? Comentei com naturalidade. Isso mesmo, respondeu Rafael, um pouco sem jeito. É uma data especial. A família toda está vindo do Espírito Santo. Assenti. Que bom, vai ser bonito. Mas Camila não parou por aí. Endireitou os ombros, como quem se prepara para um impacto. Mãe, nós decidimos que este ano vamos priorizar o aniversário dela. O silêncio caiu pesado. O tic-tac do relógio na parede pareceu mais alto. Rafael abaixou os olhos. Camila manteve o olhar firme,
como se quisesse parecer madura, racional. Senti o ar prender no peito. Era como se alguém tivesse apagado a chama que aquecia minha cozinha. O feijão ainda fumegava, mas tudo parecia frio. Entendi. Consegui dizer com um sorriso pequeno. É claro, ela merece. 75 anos é uma idade linda. Camila pareceu aliviada. Talvez esperasse um drama, lágrimas, alguma cobrança. Mas eu só queria terminar aquele almoço sem desabar. Rafael tentou justificar. Mãe, não é que o seu aniversário não seja importante. É só que... Eu entendo, interrompi com calma. Vocês têm suas prioridades. A conversa seguiu por alguns minutos, mas minha mente estava distante. O barulho dos talheres, o riso de Lucas, tudo parecia em outro mundo. Dentro de mim, um vazio se abria. Quando eles foram embora, a casa ficou em silêncio. O tipo de silêncio que dói nos ossos. Caminhei até a pia e comecei a lavar os pratos, um por um, com movimentos automáticos. O sabão escorria entre os dedos, e pensei que aquela espuma parecia com a minha vida. Tão leve, tão fácil de desaparecer. Sentei-me na poltrona da sala e fiquei olhando para a parede onde estavam as fotos da família. Camila bebê, Camila na formatura, Camila no casamento. Em todas elas eu estava sorrindo, mas agora percebia que em nenhuma eu realmente aparecia por inteiro. Sempre no canto, sempre como coadjuvante. Peguei uma taça de vinho e respirei fundo. Aos 54 anos, percebi que tinha vivido a maior parte da minha vida para os outros. Para ser a mãe perfeita, a esposa dedicada, a sogra compreensiva, mas ninguém parecia notar que eu também era uma mulher, com sonhos, dores e vaidades. Enquanto o relógio marcava 6 horas da tarde, decidi ligar o rádio de novo. Tocava uma música antiga, daquelas que falam sobre o tempo que passa e leva tudo. Eu fechei os olhos e senti as lágrimas escorrerem, silenciosas, quentes. De repente, ouvi o som do meu celular vibrando. Era Camila. Respirei fundo antes de atender. Mãe, só queria ter certeza de que você não ficou chateada. Sorri, mesmo que ela não pudesse ver. Claro que não, meu amor. Estou bem. Que bom, respondeu aliviada. Ai, mãe, você poderia nos ajudar com o presente da Dona Teresa? Vimos um colar lindo em uma joalheria, mas é um pouco caro. Depois te devolvemos, tá? Fechei os olhos. Por um instante, pensei que era uma piada, mas não era. Quanto custa? Perguntei. Uns 15.000 reais. Mas é lindo, mãe, ela vai amar. Ri baixo, aquele riso que sai misturado com mágoa. E o meu presente, filha? O que vocês pensaram? Do outro lado, silêncio. Um silêncio pesado. Rafael sussurrou algo e Camila respondeu baixinho. Mãe, não é sobre presente. Claro que a interrompi, mantendo a voz doce. Todo presente fala sobre o quanto alguém é importante para nós. Mãe, não fica assim. É só um ano. No próximo a gente faz algo especial. Claro, minha filha. No próximo repeti, sabendo que ela não entendeu nada. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a tela apagada. Foi nesse instante que senti uma calma estranha, quase perigosa. A raiva tinha passado, o choro também. Restava apenas uma clareza cristalina. Levantei-me, fui até o quarto e abri o cofre escondido atrás do retrato do meu falecido marido. Lá dentro estavam os papéis, as chaves e as fotos da Solar Beatriz, a casa que herdei da minha tia Beatriz em Búzios. Ninguém sabia da existência dela, nem Camila, nem Rafael. Passei os dedos sobre uma das fotos. O sol dourado refletia nas janelas grandes da casa. O jardim, o mar ao fundo, a piscina que brilhava como espelho. Aquele lugar era meu refúgio, meu segredo, o pedaço da minha vida que ninguém jamais valorizou porque ninguém sabia. Naquele instante, uma ideia começou a se formar. Lenta, poderosa. Não seria uma vingança. Seria uma revelação. Sorri. A mulher invisível estava prestes a se tornar inesquecível. E naquele domingo, o mesmo que começou com feijão e risadas, terminou com um juramento silencioso. O próximo aniversário não seria esquecido, nem por eles, nem por mim. A segunda-feira amanheceu com o céu nublado, e parecia que até o tempo refletia o que eu sentia por dentro. Acordei cedo, como sempre. Preparei meu café
e sentei à mesa sozinha. O silêncio da casa parecia zombar de mim. Em cada canto, havia lembranças de momentos em que Camila ainda me chamava de mãe com carinho, pedindo conselhos, dividindo confidências. Agora, tudo isso parecia distante, como se tivesse acontecido em outra vida. Peguei o celular e olhei a foto dela com Rafael e Lucas. Estavam sorrindo, todos vestidos de branco, na praia, provavelmente em uma das viagens para visitar a mãe dele. Nenhum registro meu, nenhum. Era como se eu tivesse deixado de existir fora das obrigações familiares. Tentei me distrair limpando a casa, mas a mente insistia em voltar àquela frase. Mãe, vamos priorizar o aniversário da minha sogra, não o seu. A cada vez que lembrava, sentia uma pontada no peito, como se um espinho ficasse cravado e eu não conseguisse tirar. O amor de mãe é como o sal, dá sabor à vida, mas quando é ferido, arde em cada parte do corpo. No meio da manhã, o telefone tocou. Era Rafael. Dona Helena, desculpe incomodar, mas será que a senhora poderia ajudar com o pagamento do colar da mamãe? Por um segundo pensei que fosse brincadeira. Mas ele falava sério, com aquele tom cordial de quem pede um favor habitual. E quanto custa mesmo, Rafael? Perguntei, tentando manter a voz calma. 15.000. Mas é uma joia linda, a senhora vai ver. Camila ficou encantada. Senti o estômago revirar. 15.000 para a sogra e nem um parabéns planejado para mim. Claro, Rafael. Vou transferir ainda hoje. Ele agradeceu, aliviado, sem perceber o veneno por trás da minha serenidade. Quando desliguei, olhei para o teto e ri sozinha. Um riso amargo, daqueles que saem quando a alma sangra, mas o rosto se recusa a chorar. Sentei-me na poltrona da sala e fiquei em silêncio por longos minutos. De repente, uma ideia começou a crescer dentro de mim. Lenta, mas firme. Eu não precisava gritar, nem discutir. Eu só precisava mostrar. Peguei uma folha de papel e comecei a escrever. Lista de convidados. No topo da folha, escrevi: meu aniversário, 15 de janeiro, Solar Beatriz, Búzios. Sorri. Ninguém imaginava que por trás da mulher simples de São Paulo havia uma herdeira silenciosa de uma das propriedades mais lindas do litoral brasileiro. A tarde passou devagar. Fui ao banco, fiz a transferência para Rafael e, no mesmo instante, entrei em contato com o Dr. Augusto Nogueira. Augusto, preciso de sua ajuda. Quero abrir novamente a casa em Búzios. Ele fez uma pausa. Tem certeza, Helena? Tenho. Chegou a hora da minha família saber quem eu realmente sou. Ele concordou, prometendo organizar tudo. À noite, sentei na varanda, observando as luzes da cidade se acendendo. Senti um misto de tristeza e poder. Eu havia passado a vida acreditando que o amor era suficiente, mas percebia agora que, às vezes, o amor precisa de limites para não ser esmagado. No dia seguinte, Camila me ligou. A voz dela estava doce, talvez um pouco falsa. Mãe, pensei em te convidar para ajudar com os preparativos da festa da mamãe do Rafael. Vai ser lindo, mãe. Vai ter buffet, música ao vivo, decoração de flores tropicais. Eu quase ri. Quase. Que ótimo, filha. Vai ser uma festa inesquecível mesmo. Mãe, você parece diferente. Está tudo bem? Perfeitamente, respondi. Só estou pensando em fazer algo especial no meu aniversário também. Ah, é? Perguntou, distraída. Vai chamar as amigas do clube? Sorri. Algo assim. Camila riu, aliviada, e a conversa terminou. Fiquei olhando o celular em silêncio, sentindo um tipo de paz perigosa. Era a calma que vem antes da tempestade. Naquela noite, liguei para a Fernanda Albuquerque. Fernanda, querida, lembra do meu refúgio em Búzios? Claro, o Solar Beatriz. Lugar lindo. Quero organizar uma festa lá. Pequena, mas marcante. Marcante? Fernanda riu. Helena, quando você diz isso, eu sei que vem coisa boa. Quero que seja algo que ninguém esqueça. Entendido. Posso levar alguns amigos? Traga quem quiser. Mas preciso que seja discreta. Fernanda concordou, animada. E foi nesse momento que percebi. Não era vingança, era uma lição. Fui dormir tarde, mas com o coração mais leve. Pela primeira vez em anos, eu estava fazendo algo por mim.
Nos dias seguintes, comecei a receber mensagens de Augusto confirmando que a casa estava sendo preparada. As fotos chegavam no meu celular. O jardim sendo podado, a piscina limpa, o salão principal iluminado. Tudo estava perfeito. Enquanto isso, Camila me enviava mensagens sobre o aniversário da sogra, cheia de entusiasmo. Vai ser lindo, mãe. A senhora vai ver. Eu lia, sorria, mas não respondia. Certo dia, fui até o mercado e encontrei uma vizinha antiga. Helena, que saudade, mulher. Como anda? Bem. Graças a Deus. E a Camila? Como está? Feliz. Como sempre. Preparando uma festa grande. Ela riu. Festa? Que bom. Vai comemorar o quê? O início de uma nova fase. Respondi, enigmática. Ao chegar em casa, sentei-me novamente à mesa com o papel da lista. Acrescentei mais nomes. Ricardo Valença, o estilista. Tiago Menezes, o ator que Fernanda mencionou. Alguns amigos antigos de Búzios. E por último, Camila e Rafael. Sim, eles também seriam convidados. Enquanto escrevia o nome da minha filha, uma lágrima caiu sobre o papel. Não era de raiva, era de saudade da menina que ela foi, a que fazia colares de miçangas para mim no Dia das Mães. Onde foi parar aquela menina? Peguei o celular e, sem pensar muito, gravei uma nota de voz curta para mim mesma. Helena, não volte atrás. Eles precisam ver. Foi nesse instante que me dei conta de que a mulher que eu costumava ser estava desaparecendo. Agora, dentro de mim, nascia outra. E talvez, só talvez, fosse a primeira vez que eu realmente existia. Você já passou por algo assim? Já sentiu que fez tudo por amor e ainda assim foi esquecida? Se sim, conte aqui nos comentários quantos anos você tem ou de onde está assistindo. Quero saber se existe mais alguém que entende essa dor. E se acredita que ninguém merece ser deixado de lado, deixe seu like e se inscreva no canal, porque o que está por vir vai mudar tudo. O telefone tocou de novo. Era Camila. Mãe, só para confirmar. A senhora conseguiu fazer a transferência, né? Sim, Rafael deve ter recebido. Obrigada, mãe. A senhora é incrível, sabia? Sorri. Sei, filha. Mas acho que vocês ainda não fazem ideia do quanto. Ela riu, sem entender o duplo sentido. Quando desliguei, fiquei olhando para o vazio por longos minutos. Lá fora, o céu começava a clarear. A vida seguia seu ritmo, mas algo dentro de mim já tinha mudado para sempre. Fechei os olhos e visualizei a cena. O portão do Solar Beatriz se abrindo, as pessoas entrando, os olhares surpresos, o espanto da minha filha ao descobrir quem eu realmente era. Senti um arrepio. Pela primeira vez, não era medo, era poder. E naquela madrugada, fiz uma promessa silenciosa. O aniversário que eles escolheram ignorar seria o mesmo que mudaria tudo. O relógio marcava meia-noite. Peguei minha taça de vinho, olhei para o céu e brindei sozinha. A nós, Helena. Que ninguém mais ouse te esquecer. A manhã seguinte começou com o barulho da chuva batendo nas janelas. Eu acordei mais leve, mas ainda com aquele peso no coração que só o silêncio da casa sabia carregar. Preparei meu café e fiquei observando as gotas escorrendo pelo vidro. A vida é curiosa. Às vezes, é preciso ser ferida para finalmente despertar. Peguei o telefone e liguei para o Dr. Augusto Nogueira. Sua voz soou calma, profissional como sempre. Helena, que prazer falar com você. Em que posso ajudar? Augusto, quero reabrir o Solar Beatriz. Houve uma pausa do outro lado da linha. Está falando sério? Depois de tanto tempo? Sim. Quero fazer uma comemoração lá. Algo discreto, mas importante. Ele hesitou. Entendo. Posso cuidar da parte burocrática. A casa ainda está em seu nome, claro. Está tudo igual desde que minha tia Beatriz partiu, respondi. Só quero que tudo volte à vida. Enquanto ele falava sobre documentos e permissões, minha mente viajava no tempo. Lembrei-me da tia Beatriz, com seus vestidos longos e chapéus extravagantes, andando pela varanda do Solar Beatriz com uma taça de espumante na mão. Ela dizia que a vida era curta demais para ser vivida em silêncio. Depois que ela morreu, herdei tudo, mas nunca contei a ninguém. Talvez por medo, talvez por costume.
Eu havia passado a vida inteira escondendo as partes mais bonitas de mim, como se não merecesse tê-las. Desliguei o telefone com Augusto e fui até o quarto. Abri o armário, empurrei algumas roupas e tirei o retrato antigo do meu marido, Ricardo. Atrás dele, como um segredo bem guardado, estava o cofre embutido na parede. Digitei a senha com mãos trêmulas. O clique metálico ecoou pela casa como um sussurro do passado. Lá dentro estavam as chaves, as escrituras e um álbum de fotos. Sentei na cama e comecei a folhear. Cada página me levava de volta à época em que eu ainda acreditava que ser boa era o suficiente para ser amada. Fotos minhas e de Beatriz na praia, na varanda, rindo de coisas simples. Eu parecia outra mulher. Peguei uma das fotos e fiquei olhando por longos minutos. O mar ao fundo, o céu laranja, o vento levantando meus cabelos. Era um retrato da Helena que eu deixei adormecer. Fechei o álbum e senti algo mudar dentro de mim. Não era raiva, era determinação. Peguei uma folha e comecei a anotar o que precisaria. Limpeza, reforma leve, jardim, convidados, decoração, música. O telefone vibrou. Era Camila. Mãe, só para avisar que fechamos com o buffet pro aniversário da mãe do Rafael. Vai ser num salão lindo, cheio de flores. A senhora vai amar. Sorri, mesmo sem vontade. Que ótimo, filha. Tenho certeza de que será um sucesso. Mãe, e a senhora? Vai fazer algo no seu dia? Sim, algo pequeno, mais íntimo. Ah, então posso te ajudar? Não precisa, meu amor. Vai ser só um jantar tranquilo. Ela pareceu aliviada. Menos mal. Eu estava me sentindo culpada, sabe? Culpada. Essa palavra ecoou como uma ironia. Ela se sentia culpada, mas não o bastante para mudar de ideia. Depois que desliguei, fiquei em silêncio. A casa parecia menor, as paredes mais próximas. Era como se o ar estivesse carregado de memórias. Caminhei até o espelho e olhei para mim mesma. As rugas, os fios brancos, as marcas do tempo. Mas havia algo novo no olhar. Uma luz que há muito não via. Peguei o telefone e enviei uma mensagem para Augusto. Augusto, quero ir pessoalmente a Búzios ainda esta semana. Ele respondeu quase na hora. Posso organizar tudo. A casa estará pronta para receber você. Na sexta-feira, arrumei uma mala pequena. Levei apenas o essencial. Quando tranquei a porta do meu apartamento, senti um arrepio. Era como se estivesse deixando para trás uma versão antiga de mim. A viagem até Búzios foi longa. A estrada parecia interminável, mas à medida que o mar começava a aparecer no horizonte, o coração se aquietava. O cheiro de sal, o som das ondas, o vento quente no rosto, era como voltar para casa depois de uma vida inteira fora. Quando cheguei ao solar Beatriz, o caseiro, seu Orlando, me esperava no portão. Dona Helena, que alegria vê-la de novo. Quanto tempo, seu Orlando? A casa continua linda. Ele sorriu. Está do jeito que a senhora deixou, só esperando vida nova. Entrei. A madeira antiga do piso rangia sob meus pés. O cheiro de maresia se misturava ao das flores do jardim. O salão principal ainda guardava os móveis originais, as cortinas de linho, o piano antigo da tia Beatriz. Tudo parecia intacto, como se o tempo tivesse parado. Caminhei até a varanda e respirei fundo. O mar se estendia diante de mim, azul e sereno. Naquele instante, algo dentro de mim se alinhou. Eu sabia exatamente o que tinha que fazer. Peguei o celular e tirei uma foto. Depois outra. E outra. A casa merecia ser mostrada, mas não ainda. Ainda não. Sentei-me na poltrona de vime que ficava ao lado da janela. O vento batia leve e, por um momento, senti a presença da tia Beatriz. Como se ela estivesse ali, me observando. Você finalmente entendeu, não é, minha querida? Ouvi a voz dela na memória. O poder de uma mulher não está em ser aceita, mas em ser lembrada. Sorri. Sim, tia, eu entendi. Peguei um caderno e comecei a escrever tudo o que queria para minha festa. A música, o cardápio, as flores, tudo com um toque de elegância e significado. Não seria um evento para impressionar, mas para revelar. Ao anoitecer, fui até o jardim. As luzes da casa refletiam na piscina,
criando uma cena quase mágica. Sentei-me na beira e mergulhei os pés na água fria. Pensei em Camila, em Rafael, em tudo que havíamos vivido. Será que eles lembrariam de mim se eu desaparecesse? Ou só notariam minha ausência quando precisassem de ajuda? Olhei para o céu e murmurei: está na hora de eles verem quem eu sou. O vento soprou forte, fazendo as folhas se agitarem. Parecia uma resposta. Pausa emocional. CTA natural. E você? Já sentiu vontade de mostrar ao mundo quem você realmente é? Já guardou tanto amor, tanta força, que um dia percebeu que ninguém via mais? Se já passou por isso, conte aqui nos comentários de onde está assistindo e quantos anos você tem. Se acredita que toda mulher merece ser vista, deixe seu like e se inscreva no canal. Ainda há muito por vir. Voltei para dentro. Abri novamente o cofre e peguei a escritura da casa. Toquei o papel com cuidado, como quem segura o próprio destino. Amanhã começaria oficialmente os preparativos. Antes de dormir, sentei-me à cama e escrevi uma última nota no meu diário. Eles acham que me conhecem, mas não conhecem nada. O que vai acontecer em Búzios mudará tudo. Fechei o diário e apaguei a luz. Lá fora, o som do mar embalava meus pensamentos. Naquele momento, senti algo que não sentia há anos: esperança. Mas no fundo, eu também sabia que esperança, às vezes, é o prenúncio da tempestade. E eu estava pronta para ela. O dia seguinte amanheceu quente e claro em Búzios. O som das ondas misturava-se ao canto distante das gaivotas, e pela primeira vez em muito tempo senti que respirava com leveza. Era como se cada raio de sol me dissesse que eu estava no caminho certo. Depois do café, sentei na varanda com o caderno no colo. Olhei para a página em branco e escrevi no alto, em letras firmes: aniversário de Helena Martins da Silva, um novo começo. Apenas ver essas palavras no papel me fez sorrir. Eu não queria uma festa qualquer. Queria um evento que mostrasse quem eu realmente era, algo que deixasse uma marca. E, mais do que tudo, queria que minha família estivesse lá para ver. Peguei o telefone e liguei para Fernanda Albuquerque, a diretora de cinema que se tornara minha amiga anos atrás. Helena, querida, que surpresa boa. Onde você se meteu? Em Búzios, Fernanda. Resolvi dar vida ao Solar Beatriz novamente. Não acredito. Que notícia maravilhosa. Quero fazer uma celebração. Nada muito grande, mas com estilo. E gostaria que você viesse. Ela riu do outro lado da linha. Helena, se é você quem está organizando, tenho certeza de que vai ser um acontecimento. Pensei em algo íntimo, mas inesquecível. E quero que algumas pessoas especiais estejam presentes. Posso levar o Tiago Menezes. Ele está precisando descansar depois das gravações. Perfeito. Ele sempre foi um charme. E você vai usar um dos vestidos do Ricardo Valença, não é? Já estava pensando em ligar para ele. Rimos juntas. Quando desliguei, senti que o primeiro passo estava dado. Mais tarde, liguei para Ricardo Valença, o estilista de São Paulo. Helena, minha musa. Quanto tempo? Ricardo, preciso de algo especial. Um vestido para o meu aniversário. Descreva a ocasião. Uma noite em Búzios. Um recomeço. Quero algo que diga: eu estou viva. Ele ficou em silêncio por um instante. Depois respondeu com voz suave: entendi exatamente. Vou desenhar algo exclusivo. Um dourado elegante, clássico, mas com alma. Confio em você, Ricardo. Não se preocupe, minha querida. Você vai brilhar como nunca. Desliguei o telefone e senti o coração bater mais rápido. Era estranho. Fazia anos que eu não me sentia assim, empolgada, vibrante. Passei o resto do dia organizando detalhes. Pedi ao caseiro para chamar jardineiros, eletricistas, decoradores. Cada cômodo da casa parecia ganhar nova vida. O som das ferramentas ecoava como uma sinfonia de renascimento. Enquanto supervisionava as reformas, encontrei uma pequena caixa de madeira na biblioteca. Dentro havia cartas antigas da tia Beatriz. Abri uma delas. Querida Helena, nunca tenha medo de ser vista. As mulheres da nossa família têm o hábito de se esconder atrás do amor. Não faça o mesmo. O amor deve iluminar, não apagar. Fechei a carta com lágrimas nos olhos.
Era como se ela soubesse exatamente o que eu estava vivendo. No final da tarde, Augusto chegou. Tinha vindo de carro do Rio para trazer os documentos e ver de perto a reabertura do Solar Beatriz. Helena, a casa está linda. Você fez bem em voltar. Acho que nunca deveria ter saído. Às vezes, precisamos nos perder. Para nos encontrar, respondeu ele, com um sorriso compreensivo. Conversamos na varanda, observando o mar. Augusto sempre fora mais que um advogado. Era um amigo fiel, alguém que me conhecia sem julgamentos. E sua família? Já contou a eles? Ainda não. Quero que descubram no dia da festa. Ele arqueou as sobrancelhas. Isso vai causar impacto. É exatamente o que quero. Helena, você tem certeza de que é isso mesmo que deseja? Olhei para o horizonte, onde o sol se escondia atrás das ondas. Tenho. Não quero humilhar ninguém. Quero apenas que vejam a mulher que nunca perceberam. Augusto assentiu em silêncio, respeitando minha decisão. Nos dias seguintes, tudo começou a tomar forma. O jardim foi decorado com luzes amarelas e flores brancas. A piscina ganhou refletores azuis. O salão principal foi polido, as janelas lavadas, o piano afinado. Cada detalhe parecia refletir uma nova versão de mim. À noite, sentei sozinha na sala e toquei algumas notas no piano. A melodia suave ecoou pela casa e senti que a tia Beatriz sorria de algum lugar invisível. Na manhã seguinte, recebi uma ligação inesperada de Camila. Mãe, tudo bem? Tudo ótimo, filha. Queria te dizer que estamos super ocupados com os preparativos da festa da mamãe do Rafael. Está ficando lindo. Imagino. E o seu aniversário? Está indo bem. Um jantar simples em Búzios. Búzios? Sim. Resolvi ir para lá uns dias. Ela hesitou. Que bom, mãe. Fico feliz que esteja se cuidando. Estou mesmo, minha filha. Às vezes, é preciso sair de cena para lembrar quem somos. Ela riu, sem entender o que eu queria dizer. Quando a ligação terminou, fiquei olhando para o celular. Era estranho como duas pessoas podiam estar tão próximas e tão distantes ao mesmo tempo. Durante os dias seguintes, mergulhei completamente nos preparativos. Contratei um chefe para o jantar, escolhi vinhos finos, testei menus, planejei a música. Tudo tinha que ser perfeito, mas não por vaidade, por significado. Cada detalhe era um pedaço da minha história. As flores brancas, símbolo da paz que eu buscava. As velas douradas, lembrança da luz que nunca se apaga. O piano, memória viva da minha juventude. Certa noite, Fernanda me enviou uma mensagem de vídeo. Helena, já estamos organizando tudo por aqui. Tiago confirmou presença. Ele está animado para te rever. Fico feliz, Fernanda. Vai ser uma noite especial. Ela sorriu. Tenho certeza. E acho que sua história daria um belo roteiro. Talvez um dia. Quando desliguei, fiquei pensando nisso. Talvez, no fundo, essa festa fosse o meu próprio roteiro de libertação. No domingo, fui até a praia ao entardecer. O céu estava pintado de tons alaranjados e rosa. Caminhei descalça na areia, deixando as ondas tocarem meus pés. Pensei em tudo o que vivi, no quanto amei, no quanto esperei ser reconhecida. E percebi que o amor que eu mais negligenciei foi o meu próprio. O vento trouxe o cheiro do mar, e fechei os olhos por um instante. Ouvi a voz da minha consciência dizendo: agora é a sua vez, Helena. Sorri. Momento emocional com CTA natural. Você já sentiu vontade de recomeçar do zero? Já olhou para trás e percebeu que passou a vida toda existindo pelos outros? Se já viveu algo assim, conte nos comentários de onde está assistindo e quantos anos você tem. E se acredita que nunca é tarde para recomeçar, deixe seu like e se inscreva no canal. O que vem a seguir vai te surpreender. Quando voltei para casa, encontrei Augusto no jardim, conversando com os trabalhadores. Tudo está ficando perfeito, disse ele. Mas ainda falta uma coisa. O quê? O convite. Sorri. Ah, sim. Os convites. Vai enviá-los hoje? Ainda não. Quero que cheguem no momento certo. Olhei para o portão do Solar Beatriz, imaginando a expressão de Camila quando recebesse o envelope dourado com as palavras: Convite especial. Helena Martins da Silva. Eles não vão entender de imediato, disse Augusto.
Não precisam entender. Vão sentir. Ele riu. Você está mais parecida com a tia Beatriz do que imagina. Talvez finalmente eu tenha me tornado a mulher que ela acreditava que eu seria. O sol começava a se pôr novamente. O céu assumia uma cor dourada, quase a mesma do vestido que Ricardo estava confeccionando. O som das ondas parecia um aplauso distante, como se o universo aprovasse meu plano. Antes de entrar, olhei mais uma vez para a casa iluminada e sussurrei: que venha o dia 15. E naquele instante, percebi que a contagem regressiva para a revelação havia começado. A semana seguia tranquila em Búzios. Os preparativos para a festa estavam quase prontos, e cada canto do solar Beatriz parecia brilhar com uma nova energia. O jardim exalava o perfume das flores frescas, o piso de madeira polido refletia a luz do sol e a brisa do mar entrava pelas janelas abertas, trazendo uma sensação de recomeço. Eu me sentia viva outra vez. Naquela manhã, estava revisando a lista de convidados com Augusto quando ouvi o som de um carro parando em frente ao portão. Não esperava ninguém. O caseiro foi atender e voltou com um semblante curioso. Dona Helena, tem uma senhora lá fora querendo falar com a senhora. Disse que veio de São Paulo. De São Paulo? Quem é? Ela disse que se chama Dona Teresa Rocha. Meu coração deu um salto. A mãe de Rafael, a sogra da minha filha. Pode deixá-la entrar, Orlando. Minutos depois, Dona Teresa apareceu na entrada. Estava elegante, como sempre, mas parecia abatida. Os olhos denunciavam um cansaço que não vinha apenas da viagem. Dona Teresa, que surpresa! Ela sorriu, mas o sorriso era frágil. Espero não estar incomodando, Helena. De jeito nenhum. Entre, por favor. Levei-a até a varanda. Pedi que o caseiro trouxesse café e bolo. Ficamos em silêncio por alguns segundos, apenas ouvindo o som do mar. A casa é linda, ela disse. Eu não fazia ideia de que você tinha um lugar assim. Pouca gente sabe, respondi com um sorriso contido. Gosto de manter algumas coisas só para mim. Ela assentiu e respirou fundo antes de continuar. Helena, eu vim porque precisava te ver pessoalmente. Senti que vinha algo importante. O que aconteceu, Teresa? Ela abaixou o olhar, mexendo nervosamente no lenço que trazia nas mãos. É sobre a festa. A minha festa. Fiquei em silêncio, esperando. Eu não pedi nada daquilo, Helena. Não fui eu quem quis uma comemoração grande. Foi o Rafael. Ele insistiu. Disse que era o mínimo depois do que você tinha feito. O que eu fiz? Perguntei confusa. Ele me contou que você cancelou seu aniversário para priorizar o meu. Que você mesma disse que eu merecia mais. Senti o ar sumir dos pulmões. Então era isso. Era assim que minha filha e o genro justificaram a escolha deles. Transformaram a minha dor em generosidade inventada. Dona Teresa percebeu minha reação. Quando ele me contou, algo não pareceu certo. Por isso vim. Queria ouvir de você. Olhei para ela, tentando conter as lágrimas. Não, Teresa. Eu nunca disse isso. Eles decidiram sozinhos. Ela ficou em silêncio, surpresa e envergonhada. Eu sabia. No fundo, eu sabia. Ficamos as duas quietas por alguns minutos. O vento balançava as cortinas e o cheiro do café recém-passado enchia o ar. Helena, me desculpe, disse ela, enfim. Eu não queria que fosse assim. Você não tem culpa, mas eu devia ter falado com você antes. Eu devia ter desconfiado. Olhei para ela com ternura. Apesar de tudo, senti compaixão. Dona Teresa sempre fora uma mulher forte, mas a vida também havia deixado suas marcas nela. O importante é que agora você sabe a verdade. Ela assentiu, enxugando uma lágrima. E o que vai fazer? Perguntou curiosa. Sorri, um sorriso sereno, mas cheio de significado. Vou fazer o que devia ter feito há muito tempo. Vou viver do meu jeito. Ela me olhou com admiração e um toque de respeito. Posso saber o que isso quer dizer? Vai descobrir. No dia 15, Dona Teresa riu. Isso soa como um mistério. Talvez seja. Conversamos por mais de 1 hora. Falamos sobre filhos, sobre como é difícil ser mãe e ser ouvida, sobre o medo de envelhecer sendo esquecida. No fim, percebi que tínhamos mais em comum do que eu imaginava. Quando ela se levantou para ir embora,
Segurou minhas mãos com força. Helena, você é uma mulher incrível. Gostaria que Rafael e Camila entendessem isso. Um dia, eles vão entender. Acompanhei-a até o portão. Antes de entrar no carro, ela virou-se para mim e disse: Acho que estou do seu lado nessa história. Sorri. Bem-vinda ao time das mulheres que não se deixam apagar. Fiquei ali parada, observando o carro se afastar pela estrada. O vento do mar trouxe o cheiro da maresia e senti uma paz estranha. De repente, percebi que, de todas as pessoas da família, a última que eu esperava entender minha dor era justamente a mãe do Rafael. À noite, sentei-me na varanda e escrevi em meu diário. Hoje descobri que nem toda ferida vem para destruir. Algumas aparecem para unir. Dona Teresa me lembrou que há força mesmo na vulnerabilidade. E talvez, no dia 15, ela esteja lá ao meu lado, vendo tudo acontecer. Fechei o diário e olhei para o céu. As estrelas brilhavam sobre o mar, e eu sabia que estava cada vez mais perto do momento em que tudo mudaria. No dia seguinte, recebi uma mensagem de Camila. Mãe, está tudo bem? A senhora desapareceu esses dias. Sorri diante da ironia. Ela dizia que eu tinha desaparecido. Mas, na verdade, quem desapareceu da minha vida há anos foi ela. Respondi apenas: Estou ótima, filha. Organizando algumas coisas por aqui. Minutos depois, ela enviou outro áudio. A senhora vai para a festa da mamãe do Rafael, né? Já confirmamos o buffet e o fotógrafo. Esmória. Pensei por um instante antes de responder. Ainda não sei, querida. Depende de alguns compromissos. Ela insistiu. Ah, mãe, vai ser importante pra gente. Todo mundo vai estar lá. Todo mundo, menos eu, murmurei sozinha. Mas não escrevi isso. Apenas deixei o silêncio fazer o trabalho dele. Enquanto isso, as flores para o meu evento começaram a chegar. Helicônias, orquídeas e lírios brancos. O som do caminhão descarregando ecoava pelo pátio. Augusto passou pela manhã para trazer os contratos e verificar os últimos detalhes. Está tudo perfeito, disse ele. Só falta mesmo enviar os convites. Olhei para os envelopes dourados sobre a mesa. Eles vão sair amanhã. E a dona Teresa? Sorri. Ela já sabe o suficiente. Augusto me observou com curiosidade. Você mudou, Helena. Está mais forte. Não é força, Augusto. É clareza. Ele assentiu. Então que venha o dia 15. Quando ele foi embora, caminhei até o jardim e sentei perto da fonte. A água caía com um som suave, quase como uma música. Pensei na minha filha. Pensei em como o amor pode virar distância quando deixamos de ser ouvidas. Momento emocional, com CTA natural. Você já teve uma relação assim, em que o amor parece não ser suficiente para ser visto? Já sentiu que precisava gritar para alguém te enxergar? Se já passou por isso, escreva nos comentários de onde está assistindo e quantos anos você tem. E se acredita que o respeito é o maior presente que um filho pode dar a uma mãe, deixe seu like e se inscreva no canal. O que vai acontecer a seguir vai te emocionar. O sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados. As luzes da casa se acenderam uma a uma, refletindo na água da piscina. Fiquei ali, observando o reflexo das estrelas surgindo pouco a pouco. Peguei meu celular e olhei para a foto de Camila e Rafael com Lucas. Sorri com ternura e tristeza. Ainda os amava, mais do que tudo. Mas agora, amava a mim mesma também. Antes de entrar, enviei uma última mensagem curta para Camila. Filha, no dia 15, quero que venha me visitar. Vou te mandar o endereço. Vai ser importante. Não expliquei mais nada. Desliguei o telefone, fechei as portas e subi para o quarto. Lá de cima, olhei pela janela e vi o mar escuro e calmo. Algo me dizia que a verdadeira maré ainda estava por vir. E eu estava pronta para enfrentá-la. O amanhecer em Búzios chegou silencioso, com o mar calmo e o céu rosado. O vento soprava leve pelas janelas do solar Beatriz, trazendo o cheiro doce das flores do jardim. Eu acordei cedo, mais leve, mas com o coração acelerado. Faltavam poucos dias para o meu aniversário. A data que eu transformaria em um divisor de águas entre a mulher que fui e a mulher que decidi ser. Desci para a cozinha e preparei meu café. Enquanto a água fervia,
Fiquei olhando para os envelopes dourados sobre a mesa. Cada um carregava um nome, um destino, uma revelação. Entre eles, havia um que me fez hesitar. Camila Rocha. Toquei no papel com delicadeza. Ali, naquela folha simples, estava o convite que poderia mudar tudo entre nós. Peguei a caneta e escrevi à mão. Querida filha, no dia 15, às 7 da noite, quero que venha me visitar neste endereço. Vista-se bem. É importante. Com amor, mamãe. Dobrei o bilhete, coloquei dentro do envelope e respirei fundo. Augusto entrou na cozinha pouco depois, com a expressão serena de sempre. Está pronta para enviá-los? Perguntou. Estou, respondi. Hoje é o dia. Ele olhou os envelopes alinhados e sorriu. O dourado foi uma escolha simbólica. Dourado é a cor da coragem e da transformação, expliquei. E também a cor do vestido que vou usar. Ele assentiu, admirado. Você está se tornando a mulher que sempre foi, só que agora o mundo vai ver. Senti um arrepio. Talvez o mundo, Augusto. Mas principalmente minha filha. O carteiro veio buscar os convites no fim da manhã. Enquanto o carro se afastava, senti um misto de alívio e medo. Era como se cada envelope levasse um pedaço da minha alma. À tarde, recebi uma ligação de Fernanda Albuquerque. Helena, está tudo confirmado. O Tiago Menezes vai. Ele até comentou que está curioso para conhecer a mulher misteriosa de Búzios. Mulher misteriosa? Ri. Gosto disso. Você merece esse momento, amiga. Vai ser lindo. Desliguei e olhei pela janela. O mar estava calmo demais, e quando o mar fica calmo demais, a gente sabe que uma onda está por vir. No dia seguinte, enquanto supervisionava a montagem das luzes no jardim, recebi uma mensagem de Camila. Oi, mãe. Recebi um envelope seu. Que história é essa? Que endereço é esse em Búzios? Sorri. Já esperava. Respondi com calma. É o endereço onde eu estarei no meu aniversário. Quero que você, o Rafael e o Lucas venham. Às 7 em ponto. Demorou alguns minutos, e então veio outra mensagem. Mãe, você tem certeza? É longe. Temos os preparativos finais da festa da mamãe do Rafael. Li a mensagem mais de uma vez. O mesmo padrão, as mesmas prioridades. Respirei fundo e escrevi. Camila, é importante. Não é um pedido. É um convite que não se recusa. Fiquei imaginando a expressão dela ao ler. À noite, sentei no piano e toquei uma música lenta. As notas ecoavam pela casa, se misturando ao som do mar. Fechei os olhos e me vi anos atrás, tocando para Camila quando ela ainda era menina. Ela sempre pedia a mesma canção e adormecia no sofá enquanto eu tocava. Um nó se formou na garganta. Será que ela lembrava disso? Ou o tempo havia apagado até as músicas que nos uniam? Os dias seguintes passaram rápidos. Cada amanhecer parecia um passo a mais em direção ao inevitável. As flores chegaram, o buffet foi montado, as mesas decoradas com elegância simples. Tudo estava perfeito. Na véspera da festa, recebi um telefonema de Dona Teresa. Helena, querida, só liguei para confirmar. Estarei lá amanhã. Vai ser uma honra te receber, Teresa. E sua filha vem? Convidei. Mas ainda não sei. Espero que sim. Essa é uma lição que ela precisa aprender. Agradeci e desliguei. Fiquei em silêncio por um tempo, pensando em como a vida tinha um senso de ironia tão preciso. A mulher que um dia foi colocada acima de mim por minha própria filha, agora seria testemunha da minha verdade. Mais tarde, fui até o quarto e abri a caixa onde o vestido estava guardado. Ricardo havia se superado. O tecido dourado reluzia mesmo sob a luz suave do abajur. Toquei o tecido e senti um arrepio. Era mais que um vestido, era uma armadura. Olhei para o espelho e tentei imaginar o rosto da Camila quando me visse usando aquilo. Talvez ela não reconhecesse a mãe que sempre conheceu. Naquela noite, não consegui dormir. Caminhei pela casa escura, ouvindo o som distante do mar. Sentei-me na varanda e abri o diário. Faltam 24 horas. Não sei se Camila virá, mas espero que sim. Não quero vingança. Quero reconhecimento. Quero que ela olhe para mim e veja a mulher que a criou com amor e força. A mulher que ela esqueceu, mas que nunca deixou de existir. Fechei o caderno
e olhei para o horizonte. As luzes dos barcos piscavam à distância, como pequenas estrelas sobre o mar. De manhã, quando acordei, havia uma mensagem de voz de Camila no celular. Mãe, eu ainda não sei se vou conseguir ir. O Rafael está insistindo para ficarmos, mas... Bom, eu queria te ligar antes. A senhora está bem? A voz dela soava insegura, quase culpada. Respondi por mensagem. Estou ótima, filha. Melhor do que nunca. Pense com calma. Às vezes, há momentos que não se repetem. Enviei e deixei o telefone sobre a mesa. Durante o dia, o solar Beatriz se transformou completamente. Luzes foram instaladas nas árvores, arranjos florais preencheram o jardim, e o aroma do jantar começou a se espalhar pela casa. Cada detalhe estava pronto. Quando o sol começou a se pôr, o céu ficou dourado, refletindo nas janelas da casa. Era o mesmo tom do meu vestido. Sentei-me em frente ao espelho e comecei a me arrumar. Coloquei os brincos antigos da tia Beatriz, prendi o cabelo e passei um batom discreto. Olhei para o reflexo e vi algo que não via há anos. Confiança. Augusto apareceu na porta. Helena, estão todos chegando. Fernanda, Tiago, os fotógrafos, o buffet. Está tudo perfeito. E Camila? Perguntei, tentando parecer casual. Ainda não chegou. Assenti, tentando disfarçar o aperto no peito. Ela virá, disse ele com firmeza. Pode não saber ainda, mas ela virá. Dei um leve sorriso. Espero que sim. O relógio marcava 6:30 quando os primeiros convidados começaram a entrar. O som das conversas, o tilintar das taças, o brilho das luzes refletindo nas paredes do solar Beatriz. Tudo parecia mágico. Caminhei até a varanda e observei o jardim. Fernanda veio me cumprimentar, radiante. Helena, está tudo deslumbrante. Você superou qualquer produção de cinema. Obrigada, querida. Este lugar sempre teve alma. Só precisava ser despertado. E você? Perguntou ela. Está pronta? Estou, respondi, olhando o portão. Só falta uma coisa. Ela seguiu meu olhar e entendeu. O relógio marcou 7 em ponto. Um carro se aproximou lentamente pela estrada de terra. As luzes dos faróis cortaram a escuridão do entardecer. Meu coração disparou. O carro parou em frente ao portão. Vi uma figura descer. Era Camila. Ela usava um vestido simples, os cabelos soltos, e parecia hesitar antes de entrar. Ao lado dela, Rafael segurava Lucas pela mão. Meu neto correu à frente e gritou. Vovó! As lágrimas vieram antes mesmo que eu pudesse impedi-las. Abaixei-me para abraçá-lo. Meu amor, você veio. Papai disse que ia ter bolo. Respondeu ele com o sorriso mais puro do mundo. Olhei para cima e encontrei o olhar de Camila. Ela parecia confusa, assustada até. Mãe, o que é tudo isso? Antes que eu respondesse, as luzes do jardim se acenderam completamente, revelando o cenário majestoso do solar Beatriz. Os convidados, vestidos de gala, conversavam entre taças e risadas. Era um mundo que ela nunca imaginou que eu fizesse parte. Ela ficou sem palavras. Bem-vinda, minha filha, disse, sorrindo. Ao meu aniversário. O rosto dela ficou imóvel por alguns segundos, e então murmurou. Eu não sabia. Pois agora sabe. Respondi suavemente. E naquele instante, percebi que a noite apenas começava. O som suave da música instrumental preenchia o ar do solar Beatriz. As luzes douradas refletiam nas paredes antigas e nas taças de cristal, criando um ambiente quase mágico. As conversas se misturavam ao barulho do mar lá fora. Eu observava tudo da varanda, com uma taça de espumante nas mãos, tentando manter o coração sob controle. Camila ainda estava parada perto da entrada, os olhos percorrendo cada detalhe do lugar. Ela parecia não entender o que estava acontecendo. Rafael mantinha-se ao lado dela, inquieto, visivelmente desconfortável. Lucas, como sempre, era a pureza em pessoa. Corria entre as mesas, encantado com as luzes e os arranjos de flores. Fernanda Albuquerque veio até mim sorrindo. Helena, sua filha está linda. Ela se parece tanto com você. Assenti. Só espero que, algum dia, ela veja o quanto somos parecidas também por dentro. Fernanda apertou minha mão e seguiu para conversar com outros convidados. Eu respirei fundo e caminhei em direção a Camila.
Filha, chamei, com voz calma. Que bom que vocês vieram. Camila demorou a responder. Mãe, o que é tudo isso? É o meu aniversário. Mas esta casa, essas pessoas. De onde veio tudo isso? Olhei ao redor. Sempre esteve aqui, filha. Eu só nunca mostrei. Ela parecia confusa. Mãe, eu não entendo. Você não precisa entender agora. Só quero que aproveite a noite. Toquei o rosto dela com ternura, mas senti a distância fria entre nós. Ela não retribuiu o gesto. Rafael tentou quebrar o silêncio. Dona Helena, este lugar é impressionante. Eu não sabia. Sorri levemente. Claro que não sabia. Eu nunca quis que ninguém soubesse. Dei alguns passos para trás e observei enquanto eles se misturavam entre os convidados. Alguns rostos conhecidos da televisão se aproximavam para me cumprimentar. Tiago Menezes me deu 2 beijos no rosto e disse: Helena, esta festa está digna de um filme. Talvez seja o roteiro da minha vida, respondi. As pessoas riram e brindaram, mas minha atenção continuava voltada para Camila. Ela conversava com Dona Teresa, que acabara de chegar. Pela expressão de espanto da minha filha, percebi que Teresa devia ter contado a verdade sobre quem realmente quis cancelar meu aniversário. Camila olhou em minha direção e seus olhos se encheram de algo que eu não conseguia decifrar. Culpa, talvez. Aproximei-me das duas. Teresa, que bom que veio. Eu não perderia por nada, respondeu ela, sorrindo. Camila permaneceu em silêncio. Mãe, por que a senhora nunca contou sobre este lugar? Olhei bem nos olhos dela. Porque queria saber se o meu valor dependia do que eu tinha ou do que eu era. Ela desviou o olhar. A senhora está brava comigo? Não, filha. Só decepcionada. Mas hoje não é dia de tristeza. Pedi a um dos garçons que trouxesse mais espumante e fiz um brinde rápido com alguns amigos. A festa seguiu animada. Risadas, flashes de câmeras, música leve. Mas dentro de mim, algo crescia. Um desejo silencioso de colocar tudo para fora. Quando o relógio marcou 9 horas, pedi a atenção de todos. Queridos amigos, comecei, erguendo a taça. Quero agradecer por estarem aqui esta noite. Esta casa, o Solar Beatriz, significa muito para mim. É mais que uma herança. É um símbolo de quem eu realmente sou. O salão ficou em silêncio. Durante muitos anos, vivi acreditando que ser boa seria suficiente para ser amada. Mas percebi que, às vezes, o amor que damos precisa voltar de alguma forma. E hoje, quero compartilhar com vocês algo que nunca contei. Olhei diretamente para Camila. Ela me olhava de volta, tensa, com os olhos marejados. Esta casa era da minha tia Beatriz. Quando ela faleceu, deixou tudo para mim. Durante 8 anos, eu mantive isso em segredo, até da minha própria filha, porque eu queria ver se, mesmo sem nada, continuaria sendo respeitada. Um murmúrio percorreu o salão. E a verdade é que não. Fui esquecida, ignorada e por um tempo até humilhada. Mas hoje, parei por um instante, sentindo o peso das palavras. Hoje não quero revanche. Quero apenas ser vista. As pessoas começaram a aplaudir. Eu sorri, mas minha atenção estava toda em Camila. Ela levantou-se devagar e caminhou até mim. Mãe, disse, com a voz embargada. Eu não sabia. Eu sei. Ela começou a chorar. Eu fui egoísta. Achei que estava fazendo o certo, mas acabei te ferindo. Às vezes, só aprendemos quando a vida nos coloca diante do espelho. Respondi, tocando sua mão. E hoje, você está diante do seu. Ela me abraçou. Pela primeira vez em anos, senti o calor verdadeiro daquele gesto. O salão inteiro pareceu desaparecer. Era só eu e ela. Me perdoa, mãe. Não há o que perdoar. Só quero que você entenda o quanto eu te amo. As pessoas ao redor começaram a bater palmas. Rafael se aproximou, emocionado, e abraçou nós duas. Até Dona Teresa enxugava discretamente os olhos. O restante da noite foi um misto de emoção e alegria. A música voltou a tocar, as pessoas dançaram, e eu, por um momento, deixei o passado descansar. Mais tarde, enquanto todos brindavam no jardim, Fernanda se aproximou de mim novamente. Helena, isso foi lindo.
Parecia uma cena de filme. A vida é o melhor roteiro, Fernanda. Só precisa de coragem para escrever. Ela sorriu. E o que vem agora, depois de tudo isso? Olhei para o mar ao longe. O som das ondas parecia responder por mim. Agora, vem o que sempre esperei. Um novo começo. Fernanda se afastou, e fiquei sozinha, observando o horizonte. Camila estava brincando com Lucas perto da piscina. Pela primeira vez, vi minha filha realmente presente, sem pressa, sem distrações. Pensei em como o amor às vezes precisa de um choque para acordar. E naquela noite, a vida me provava que até o silêncio pode ensinar. E você, já passou por um momento em que precisou mostrar ao mundo quem realmente é? Já teve de se reconstruir para ser vista e respeitada? Se sim, escreva nos comentários de onde está assistindo e quantos anos você tem. E se acredita que o amor verdadeiro também é feito de reconhecimento, deixe seu like e se inscreva no canal. Ainda vem algo que vai te emocionar ainda mais. Já passava da meia-noite quando o último convidado foi embora. O silêncio voltou a tomar conta do solar Beatriz. Caminhei até a varanda com uma taça de vinho na mão. O vento da madrugada era frio, mas reconfortante. Camila se aproximou devagar. Mãe, posso dormir aqui esta noite? Claro, filha. Esta casa também é sua. Ela me abraçou de novo, e naquele abraço senti algo mudar definitivamente. O ressentimento, a distância, o medo, tudo começava a se dissolver. Mas, lá no fundo, eu sabia que aquela noite não seria o fim. Era apenas o início de uma nova fase. Enquanto olhava para o mar escuro, uma sensação estranha me percorreu, como se algo ainda estivesse por acontecer, algo que testaria tudo o que eu havia reconstruído. Peguei o diário e escrevi. Hoje fui vista. Mas será que amanhã ainda serei lembrada? Fechei o caderno e apaguei as luzes. O som das ondas continuava lá fora, sereno, mas carregado de presságios. Eu não sabia ainda, mas a calmaria daquela madrugada era apenas o prelúdio de uma nova tempestade. O sol nascia devagar sobre o mar de Búzios. O céu tingido de tons dourados e alaranjados refletia na água calma, e o som das ondas quebrando nas pedras parecia um suspiro da própria vida. A casa ainda dormia, coberta pelo silêncio leve de uma manhã após uma noite inesquecível. Eu estava acordada antes das 6. O corpo cansado, mas o coração em paz. Abri as janelas e deixei o vento do mar entrar. A brisa trouxe o cheiro de sal, misturado ao perfume das flores que ainda decoravam o jardim. Era um novo dia e, de certa forma, um novo começo. Peguei minha xícara de café e sentei na varanda. O chão frio sob os pés, o calor suave da caneca entre as mãos. A lembrança da noite anterior me visitava como uma maré que volta com força. As palavras, os olhares, o abraço da minha filha. Eu tinha esperado tanto por aquele momento que, agora que ele havia chegado, parecia quase irreal. Ouvi passos atrás de mim. Camila apareceu ainda de pijama, com os cabelos bagunçados e um sorriso tímido. Ela parecia a mesma menina de 20 anos atrás, quando acordava no domingo e vinha me abraçar antes de o café ficar pronto. Mãe, você acordou cedo. Há anos eu não dormia tão tranquila, respondi. Ela se aproximou e se sentou ao meu lado. Ficamos um tempo em silêncio, ouvindo o mar. Mãe, ainda não consigo acreditar em tudo o que aconteceu. Quando entrei naquela casa ontem e vi tanta gente, tanta beleza, percebi o quanto não te conhecia de verdade. Talvez nem eu me conhecesse mais, filha. Passei tanto tempo tentando ser o que esperavam de mim que esqueci quem eu era. Camila olhou para mim, emocionada. Eu queria poder voltar atrás. Não precisa. Segurei sua mão. O importante é o que fazemos daqui para frente. Ela sorriu com lágrimas nos olhos. Prometo que não vou mais te deixar de fora da minha vida. Antes que eu respondesse, Lucas correu pela sala e veio direto para o meu colo. Vovó, tem pão de queijo na mesa. Rimos. Rafael apareceu logo atrás, com Dona Teresa. A mesa do café estava posta na varanda, cheia de frutas, bolo, café e risadas. Era um retrato de algo simples e poderoso. Reconciliação. Durante o café, Dona Teresa me olhou com ternura. Helena, ontem você me deu uma lição que nunca vou esquecer. Eu? Sim.
Você me mostrou que força e delicadeza podem morar na mesma mulher e que o perdão é a forma mais bonita de coragem. Toquei sua mão. Obrigada, Teresa. Mas acho que foi o amor que me trouxe até aqui. Ela sorriu. O amor verdadeiro nunca some. Às vezes, só precisa ser lembrado. Camila enxugou discretamente uma lágrima. Rafael, calado, me observava com um olhar diferente, mais respeitoso, talvez grato. Dona Helena, disse ele. Eu sei que o que fizemos foi errado. Eu devia ter te ouvido mais, te valorizado mais. O tempo corrige o que o orgulho destrói, respondi com calma. Agora vocês sabem, isso basta. O pequeno Lucas, alheio a toda a carga emocional, mordia o pão de queijo e dizia com a boca cheia: Eu gosto dessa casa, vovó. Aqui parece que o vento cheira doce. Rimos todos. Depois do café, decidimos caminhar pela praia. A areia ainda estava fria e o mar parecia um espelho prateado sob o sol crescente. Camila caminhava ao meu lado, e a cada passo eu sentia o peso do passado se dissolver. Mãe, você vai continuar morando aqui? Ela perguntou. Ainda não sei. Olhei para o horizonte. Talvez eu divida meu tempo entre São Paulo e Búzios. Aqui encontrei um pedaço de mim, mas vocês são outro pedaço. Então precisamos juntar os dois, disse ela, sorrindo. Voltamos para casa ao meio-dia. O solar Beatriz estava diferente agora. Ontem, ele era palco de uma revelação. Hoje, era lar. Cada canto parecia respirar leveza. À tarde, Fernanda Albuquerque apareceu na varanda com uma taça de vinho. Helena, não paro de pensar em ontem. Foi uma das noites mais emocionantes que já vi. Foi importante para mim, respondi. Era algo que eu precisava viver. Sabe o que mais me impressionou? Perguntou ela. Você não quis se vingar, quis ensinar. A vingança só alimenta o vazio. O perdão não, ele preenche. Fernanda sorriu. Isso daria uma boa frase de roteiro. Pode usar, disse, rindo. Mas só se eu for a protagonista. Já é, respondeu ela. Sentamos lado a lado, observando o entardecer. A luz dourada refletia nas janelas e fazia o mar parecer de fogo. Mais tarde, enquanto todos descansavam, fui até o jardim. O vento soprava entre as árvores e as flores ainda guardavam o perfume da festa. Caminhei até o piano da sala. As teclas brancas e pretas me esperavam. Toquei uma melodia suave, a mesma que costumava tocar para Camila quando ela era menina. Ela apareceu na porta sem fazer barulho, ficou ali, ouvindo. Quando terminei, veio até mim e me abraçou por trás. Eu lembrava dessa música, sussurrou. Sempre dormia com ela. Era a nossa canção. Continua sendo. Senti as lágrimas caírem. Mas dessa vez, eram lágrimas de libertação. A noite chegou tranquila. O céu estava limpo, cheio de estrelas. Sentei novamente na varanda com meu diário. Abri na última página e comecei a escrever. Hoje percebi que ser vista não é o fim, é o começo. Quando alguém finalmente enxerga quem somos, nasce a chance de sermos amadas de verdade. Ontem fui vista, hoje fui compreendida, e isso muda tudo. Fechei o diário e olhei para o mar escuro, pontilhado de luzes de barcos ao longe. Camila se aproximou. Mãe, amanhã voltamos para São Paulo, mas eu queria te pedir uma coisa. O que foi? Quero que venha com a gente. Fica uns dias. Quero te apresentar às minhas amigas. Quero que o Lucas te tenha mais perto. Veremos, filha. Mas você sabe que agora tenho uma vida aqui também. Ela sorriu. É justo. Nos abraçamos uma última vez naquela noite. Antes de dormir, fiquei olhando meu reflexo no espelho. Pela primeira vez em muito tempo, reconheci a mulher que me olhava de volta. Havia rugas, sim, mas havia também luz nos olhos, força no sorriso e paz no coração. Deitei-me e dormi profundamente, sem culpa, sem medo. Na manhã seguinte, acordei com o som de risadas vindo da cozinha. O cheiro de café fresco enchia o ar. Camila, Rafael e Dona Teresa preparavam o café da manhã. Mãe, disse Camila, o Lucas fez um desenho para você. Peguei o papel colorido e vi um rabisco simples, um sol, um mar e 4 figuras de mãos dadas. Abaixo, ele escreveu com letras tortas, família feliz. Senti o coração se encher. Está lindo, meu amor.
É a gente, vovó. Abracei o pequeno com força. Mais tarde, quando eles partiram, fiquei na porta vendo o carro desaparecer pela estrada. O vento levantava meus cabelos e o som das ondas preenchia o espaço vazio. Eu estava sozinha de novo, mas era diferente. Não era solidão. Era presença. A minha própria presença. Caminhei até o jardim e olhei para o céu azul. Pensei em tudo que vivi, em cada lágrima, em cada silêncio, e percebi que tudo tinha valido a pena. Reflexão final. A vida, afinal, é uma coleção de escolhas. Algumas doem, outras curam. Passei anos acreditando que ser mãe significava desaparecer para que os outros brilhassem. Hoje sei que amor verdadeiro é aquele que não apaga, mas que ilumina juntos. Aprendi que a mulher que se levanta depois de ser esquecida é a mais forte que existe, e que nunca é tarde para se redescobrir, recomeçar e se amar de novo. Se você já se sentiu invisível, se já foi deixada de lado por quem mais ama, lembre-se de Helena Martins da Silva, uma mulher que acreditou que o amor podia curar até o silêncio. Não espere que a vida te reconheça. Reconheça-se primeiro, olhe no espelho e diga: eu mereço ser vista, respeitada e amada. Se essa história tocou seu coração, deixe o seu like e se inscreva no canal. Compartilhe com alguém que precisa se lembrar de que sempre há tempo para recomeçar. Porque toda mulher tem dentro de si uma força que o mundo insiste em esquecer. Mas quando ela desperta, o mundo inteiro muda com ela. O vento soprou mais uma vez, leve e quente. Fechei os olhos e deixei que a brisa me envolvesse. Era o fim de uma história. Ou talvez, o começo da melhor parte dela.